Muito bom dia, uma vez mais, irmãos. Que bom é louvarmos ao Senhor juntos. Iremos passar a eternidade juntos a louvar o Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição bíblica do Evangelho de Mateus e vamos abrir em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E eu queria perguntar às crianças que aqui estão, quantas é que estão aqui? Estão aqui algumas, né? Eu queria perguntar aquilo que o João pergunta sempre lá em casa, anda sempre a perguntar. Se fosses um animal, qual animal é que tu gostavas de ser? Manel, se tu fosses um animal, que animal gostavas de ser? Um cão? Muito bem. E tu, Davi? Um tigre? Já subimos a parada. E mais? E a Raquel, que animal gostava de ser? Um gato? Melhor. E lá atrás, a Maria? Ou o João? Eu gostava de ser uma serpente. Uma serpente, ele. É engraçado estas perguntas, porque nós pensamos nesses animais porque buscamos características que nós apreciamos nesses animais, seja a força, né? Seja a astúcia, a perigosidade que a representa, seja o que for. Quando nós dizemos um animal, estamos a pensar, ou na beleza, estamos a pensar em alguma característica que nós apreciamos, e então gostávamos, se fôssemos um animal, gostávamos de ser aquele animal. Jesus hoje dá-nos 4 hipóteses de 4 animais, que nós podemos ser 3, ou devemos ser 3, e um não. Vamos então ler a palavra de Deus e os irmãos já entenderão aquilo que eu estou a dizer. Mateus capítulo 10, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos já repararam porque é que eu perguntei dos animais? Porque logo no versículo 16 aparecem 4, né? 4 animais. Irmãos, deixem-me fazer uma consideração só anterior à exposição, à explicação do texto. Eu disse lá, quando preguei no versículo 1 a 4, nós devemos ter cuidado porque nem toda a narrativa, nem todo este sermão, esta comissão de Jesus, ela se encaixa para nós diretamente. Porque havia contornos locais, geográficos e temporais que era para aquele tempo, era para aqueles 12 discípulos naquele tempo. E isso foi visto na passagem do domingo passado, quando o Vítor pregou no envio destes 12 à casa de Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel, onde os discípulos haveriam de fazer sinais, milagres, prodígios, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demónios. Ou seja, eles iriam para as cidades de Israel e com poder para fazer milagres.
Parece que o discurso de Jesus ao estilo profético, o discurso muda. Não muda porque Jesus está a falar o mesmo discurso, mas muda o alcance do discurso. Já não é mais à casa de Israel, às ovelhas perdidas, já não é mais no tempo presente, mas os irmãos notem que o tempo está no futuro, será assim no futuro, e mais do que isso, já não é só à casa de Israel, é a casa de Israel e aos gentios. E já não há tanto aquela manifestação de poder ao que sofrimento. Então, no mesmo discurso, Jesus está a falar diretamente para os 12 e ao mesmo tempo agora está a falar para a missão em geral, para uma missão que se estende para lá daqueles 12 lá em Israel. E nós vamos olhar para 4 pontos esta manhã com base neste texto. Vamos olhar para um texto que nos confronta com uma realidade que nós não temos dificuldade em aceitar. Todos nós amamos ser amados. Todos nós amamos ser queridos dos outros. Todos nós amamos ser aceitos e recebidos pelos outros. Fazer parte dos grupos, fazer parte da sociedade, fazer parte disto e daquilo. Nós gostamos deste sentimento de pertença. Porém, aquilo que Jesus nos está a dizer nesta passagem é que ser discípulo de Jesus tem um custo, e esse custo é a hostilidade do mundo. E nós não gostamos disso. Nós não gostamos de pensar que os outros não gostam de nós. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, o Evangelho tem ficado diluído, tem ficado para trás, em nome de sermos bem recebidos por toda a gente. E aquilo que Jesus nos está a dizer esta manhã é que há uma realidade que os discípulos de Jesus Cristo, os verdadeiros, eles têm que entender. Nem todas as pessoas vão gostar de vocês. Nem todas as pessoas vos vão amar. Muitos vos vão odiar por causa de serem discípulos de Jesus Cristo. Jesus, então, o primeiro ponto, Jesus estabelece este ponto: a missão acontece num mundo hostil. A missão acontece num mundo hostil. E reparem que ele começa por dizer: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Reparem que a ovelha é um animal que não tem mecanismos de defesa. Não ataca, não caça, não intimida, não vence pela força, nem pela sua astúcia natural. Não. A ovelha é um animal estúpido, é um animal que facilmente é apanhado, e fora do rebanho, então, é um besta-bias, não é? É fácil. É fácil. E Jesus está a dizer: eu vos envio como ovelhas, frágeis, dependentes, expostos. Jesus não escolhe uma metáfora heroica. Eis que vos envio como tigres. Eis que vos envio como leões. Eis que vos envio como ovelhas. Ele escolhe esta imagem de vulnerabilidade. E ele quer que os discípulos entendam em que condição eles são enviados. Em que condição nós somos enviados. Como ovelhas. Como ovelhas. Para onde? Para o meio de lobos. E sabem, a ovelha no meio da alcateia, ela não é respeitada. Ela é desejada para ser tragada, comida, para servir de refeição. Ela não é tolerada, ela é um alvo do próprio alcateia. Jesus está a dizer sem rodeios que a missão cristã acontece num mundo que não é neutro em relação a Ele. O mundo não é apenas indiferente. Em última instância, o mundo é hostil a Cristo. E por isso mesmo hostil aos seus discípulos. E esta é uma verdade que nos custa aceitar. Nós não somos odiados porque falhamos. Somos odiados porque pertencemos a Cristo.
E Jesus não engana os seus seguidores com promessas triunfalistas. Não lhes diz que serão relevantes, admirados, celebrados. Diz-lhes que serão perseguidos, rejeitados, expostos. A clareza de Jesus contrasta fortemente com muito do discurso contemporâneo, irmãos. Sabem, irmãos, eu não quero soar amargo nem ácido naquilo que estou a dizer ou vou dizer. Mas, irmãos, considerem o seguinte: uma igreja que, quando aparece nas televisões, é para aqui, para ali, para acolá, pelo seu trabalho, pela sua dinâmica, nós até nos alegramos. E é bom que nos alegremos, alguma visibilidade. Mas, irmãos, se não há um mínimo de rejeição, também, honestamente, devemos fazer a pergunta: porquê é que o mundo não me odeia? Porquê é que a sociedade não tem um mínimo de rejeição da minha presença? Se calhar o Evangelho já desapareceu e já é só uma associação de beneficência social, e aí está tudo bem. Jesus diz claramente que os seus discípulos serão perseguidos. Hoje, grande parte da igreja foi seduzida pela ideia de convivência com o mundo, sermos atraentes, sermos simpáticos, sermos culturalmente aceites, sermos relevantes, palavras relevantes. E o problema é que nesse processo esquecemos a natureza da nossa missão. Nós fomos enviados, irmão, tu foste enviado para pregar a um mundo que odeia o Cristo que tu pregas. Tu foste enviado para pregar a um mundo que odeia o Cristo que tu pregas. Em muitos contextos, irmãos, esta hostilidade é brutal, ela é visível. Em muitos lugares hoje, cristãos são mortos, são perseguidos. Caso da Nigéria, Eritreia, Coreia do Norte e tantos outros, Somália e tantos outros sítios. Mas em contextos como o nosso, ocidentais, confortáveis, cheios de garantias legais, de mordomias, a hostilidade vai assumindo outras formas. A ridicularização, a marginalização moral, a pressão para o silêncio, a diluição da nossa fé. Mas a lógica vai ser sempre a mesma. Ovelhas continuam a ser ovelhas e lobos continuam a ser lobos. Não, graças a Deus o Senhor tem-nos permitido viver num país que não há perseguição física. Mas não significa que não haja ódio. O ódio continua a existir. A hostilidade continua a existir. E poderá chegar o dia em que essa hostilidade se manifeste fisicamente, perdendo os nossos bens, perdendo a nossa família, perdendo a nossa própria vida. É neste cenário, então, que Jesus diz como é que o discípulo deve ser. Ele diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, ou seja, concluindo que vocês são ovelhas indefesas no meio de lobos, portanto, sede duas coisas. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que é que Jesus está a dizer? Está a dizer que nós devemos ser prudentes como a serpente, sagazes, astutos como a serpente. E isso, aqui a serpente tem um sentido positivo, porque a serpente não disse: ei, estou aqui. Pois não. Não diz, ela está escondida. Ela esconde-se, não se mete no meio do caminho, a mostrar que está ali. A serpente não faz isso, ela é cuidadosa na maneira como se apresenta. Ela não se apresenta de qualquer maneira. E ela tem esse cuidado, e nós, discípulos de Jesus, como ovelhas indefesas, devemos ter essa prudência. Porque estamos no meio de um mundo que nos odeia, quanto mais se nós começarmos a falar de forma imprudente, inconsequente.
Então, o mundo quer nos silenciar de qualquer maneira. Não arranjemos as maneiras para eles nos silenciarem. Ou seja, não contribuamos para que o mundo nos mate antes do tempo. E aqui prudência não é medo. Não é medo, não é ter medo, não é esconder-me, não é deixar de falar. É não me expor em situações de risco desnecessariamente. O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: não estamos a falar da astúcia mundana, estamos a falar de prudência espiritual. Ser prudente na maneira como falamos e como nos apresentamos. Por outro lado, o discípulo também tem que ser simples, inocente, puro como a pomba. Ou seja, significa recusar-se a usar as armas do mal para se proteger. Não mentindo para escapar das situações, não manipulando as situações, não comprometendo o Evangelho para que ninguém lhe faça mal. Ou seja, manter este equilíbrio, esta tensão entre sagacidade, astúcia, prudência, não nos expormos desnecessariamente, ao mesmo tempo não usamos das maquinações do mal e dos recursos do pecado para nos chafarmos de certas situações mais complicadas. Ele chama os seus discípulos a caminhar neste mundo hostil com inteligência espiritual e com integridade moral. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, prudência significa que nem todo confronto será necessário. Se nem todo o debate lá no trabalho é obrigatório. Nem toda a exposição é sábia a todo instante. Prudência. E ainda mais, nós aqui podemos falar livremente que pouco ou nada nos acontece. Mas em certos países, irmãos, uma palavra mal dada no sítio errado e a morte vem aí. Então, prudência. Mas também pureza. Significa que não negociamos a verdade. Não disfarçamos o Evangelho para nos safarmos de uma situação de morte. Não recorremos a estratégias que contradizem o caráter de Cristo. A missão para a qual Jesus nos envia não nos autoriza a sermos ingênuos, mas também não nos dá licença para sermos corruptos. Somos ovelhas. Somos ovelhas, não por fraqueza, mas por escolha do pastor. Somos ovelhas. E é precisamente nesta condição de fragilidade assumida que o testemunho cristão acontece, com prudência e com sabedoria. Significa no trabalho, lá na escola, nem toda a exposição é necessária. Ao mesmo tempo, se fores exposto, não fujas pelas artimanhas do mal. Mantém-te fiel. Mantém-te firme. Mantém-te firme. Sabedoria e pureza no testemunho de Cristo. O segundo ponto, irmãos, versículos 17 e 22. Jesus manda-nos para um mundo hostil e Jesus deixa claro que há sofrimentos nesta missão. Jesus não deixa margem para a ingenuidade. Ele não fala em termos vagos nem espirituais demais. Ele é específico, concreto e de uma forma quase brutal que nos dói. Ele diz: o sofrimento vem de todo o lado. Não esperes outra coisa. O sofrimento vem de todo o lado. Vivemos num mundo ocidental onde está a ficar na moda ser cristão. Sabiam disso? Não tardará muito, chegará aqui também a Portugal. Está a ficar na moda ser cristão. Aquele cristianismo cultural onde as pessoas falam de Jesus, gostam de Jesus, apreciam Jesus e nós até nos admiramos. Olha, o artista tal a falar de Jesus daquela maneira. É o cristianismo cultural. Porque depois a sua vida não é subjugada aos mandamentos de Cristo. Só querem aquele cristianismo soft, light, de se falar na sociedade. Mas a vida cristã genuína, irmãos, essa nunca esteve na moda. Em 20 séculos de história da Igreja, nunca esteve na moda e nunca estará.
Nunca estará. E dos versículos 17 ao 22, Jesus expõe então esta escalada de hostilidade. Primeiro vem o círculo religioso, concílios, sinagogas, prisões, açoites. E isto não vem de pagãos, vem dos próprios judeus, inicialmente para os discípulos judeus. Pessoas que seriam do nosso lado, pessoas do nosso meio. A perseguição começa dentro da própria casa religiosa. Depois o círculo político, governadores e reis serão levados a autoridades gentílicas. E aqui o Evangelho deixa de ser apenas um problema interno e passa a ser visto como uma ameaça pública. E mais naquele tempo, no Império Romano, um cristão que dizia que não se dobrava diante de César, que César não é Senhor, mas Cristo sim é Senhor. O que é que vocês esperam que acontecesse àquele cristão? Que se recusava a dobrar o seu joelho e a prestar culto a César e a dizer só Jesus Cristo é Senhor, não César. O que é que vocês esperavam que acontecesse a um cristão? Então eles vão ser levados para testemunhar diante de autoridades, diante de governadores, diante de reis. E Jesus não deixa sem motivo. Ele diz, por minha causa. Por minha causa. Vocês vão ser levados às sinagogas, aos tribunais, aos governadores, aos reis, por minha causa. E Jesus vai mais à frente e entra num lugar mais sensível e que nos dói mais. A nossa própria família. Versículo 22. Irmão vai se levantar contra irmão. Pais vão matar os seus filhos. Filhos vão matar os seus pais. O discípulo descobre que seguir a Jesus pode significar perder afeto, aceitação, o apoio daqueles que mais ama. Muitos não estão preparados para isso. Muitos, a família é um Deus que não se pode destronar. Para muitos, a família é um Deus que não se pode destronar. Está acima de Cristo, está acima da igreja, está acima da minha vida espiritual, está acima do meu culto e da minha adoração, está acima de tudo. E aquilo que Jesus nos diz aqui é exatamente o contrário. A família vai-vos odiar. Vão-vos entregar à morte. E ele termina a dizer no versículo 22, sereis odiados de todos. De todos. Não todos sem exceção, mas todos de todos os lados. Sereis odiados de reis, de governadores, magistrados, de senhores do campo, de chefes de trabalho. Sereis odiados da vossa própria família. E uma vez mais, irmãos, a razão é repetida como um refrão. Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Aqui é onde o texto nos confronta sem qualquer piedade. Há um custo real, irmãos, em seguir a Jesus. Tu já pensaste neste custo? Tu já pesaste a sério este custo? É este o Evangelho que tu queres seguir? É este o Jesus que tu professas? É esta a mensagem que estás disposto a levar? Quando tu segues a Jesus, não estás a aderir a uma religião, não estás a aderir a uma moda, não estás a aderir a um grupo espiritual. Tu estás a assinar um compromisso de morte. Tu queres este Evangelho? Tu queres mesmo? É este o Evangelho que tu segues? Onde tudo poderá ser perdido por causa do nome de Jesus Cristo. Jesus falou na parábola do semeador, lá em Mateus 13, e iremos lá chegar também, daquela semente que cai no caminho, que é pouco fundo, tem rocha, vindo o sol, logo se secou. Ou seja, vindo as tribulações, as perseguições, as aflições do mundo, perdeu a sua raiz. E muitos, irmãos, muitos, eu não sei se daqui, mas muitos,
Mantém o seu cristianismo até vir o sol da perseguição. Vindo o sol da perseguição, quantos de nós estaríamos aqui à mesma? Vindo o sol da morte, da hostilidade, quantos de nós estaríamos aqui à mesma? Talvez te tenham apresentado um evangelho diluído, terapêutico, inofensivo, onde aceitar Jesus é ter tudo de bom, nada de mal vai acontecer, a partir de agora é vitória e até o céu. Talvez te tenham apresentado esse evangelho, mas esse não é o evangelho que Jesus apresenta. O evangelho de Jesus, o evangelho dos apóstolos, é o evangelho que diz que importa muito entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Jesus diz que há um custo associado a segui-lo. O abandono de muitos só mostra a sua fé superficial, a sua vida misturada com um mundo que odeia a Cristo e que revela algo doloroso na sua vida. É que talvez Jesus não seja assim tão precioso. Talvez não valha assim tanto perder algumas coisas por Ele. Jesus não é assim tanto o meu tesouro. Muitos irmãos com o dilema de a família ao Cristo, o trabalho ao Cristo, o sustento ao Cristo, a minha vida social ao Cristo, muitos acabam por deixar claro que Cristo não é assim tão valioso. Ele é bom, eu gosto de cantar louvores ao Senhor, eu gosto de pensar nas coisas bonitas que Jesus disse, mas Ele não é assim tão precioso que vale a pena perder algumas coisas deste mundo por causa dele. É essa a escolha, é essa a revelação de muitas das escolhas que nós fazemos. Mas para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que veem Jesus como o seu maior tesouro, a equação muda. Eles sabem que há um preço. Eles sabem também que o que está em causa é maior do que o conforto pessoal, é maior do que a própria vida. O que está em causa é o nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo e o testemunho deste nome no mundo. Então, ainda que eu, perca a minha família, ainda que eu venha a ser despedido, ainda que venha a ser odiado por muitos lá na vizinhança, ainda que o meu país me persiga, me leve a tribunais, me prenda, ainda que a minha vida pereça, este nome é precioso. Este nome vale a pena morrer por ele, vale a pena sofrer por ele, vale a pena. Digno é o Cordeiro, irmãos. Digno é o Cordeiro que soframos por ele, que compartilhemos do seu sofrimento. O sofrimento cristão é algo digno. Jesus é digno de que entreguemos as nossas vidas por amor a Ele. Jesus é digno. Os irmãos lá na Nigéria, na Eritreia, na Somália, no Paquistão, na Coreia do Norte, em outros lugares, eles reúnem-se às escondidas. Reúnem-se muitas vezes em sítios que para não serem apanhados. E nós aqui do nosso alto conforto dizemos: mas que estão com medo de sofrer pelo nome de Jesus? Não, não estão com medo. Eles estão a ser prudentes como as serpentes. Não se estão a expor publicamente para morrer de qualquer maneira. Eles temem pela vida e isso não é falta de fé, é sabedoria. Mas eles não se expõem publicamente sem necessidade. Eles fogem quando podem. Eles protegem as suas famílias. Isso é prudência, isso é ser astuto, sem deixar de ser fiel. Mas ao mesmo tempo continuam a reunir-se. Se eles temessem, eles não iriam aos cultos. Ao contrário de muitos de nós, que qualquer motivo é um bom motivo para não vir ao culto. Aqueles irmãos, sabendo o risco que correm, eles reúnem-se. Eles continuam a confessar a Cristo, continuam a amar o Senhor apesar do risco. E se forem apanhados e não tiverem fuga possível, se forem condenados,
eles sabem que não é por crime algum, é por causa do nome do Cordeiro, do nome de Jesus Cristo. Se o sofrimento chegar, meu irmão, minha irmã, em maior ou menor medida, ele vai chegar. Estás disposto a dizer: digno é o Cordeiro do meu sofrimento? Mas também há consolo, irmãos. Eu quero acelerar. Os dois últimos pontos. Consolo da presença e salvação de Deus. Versículo 19 e 20 e 22. Jesus não nos deixa só esmagados por estes avisos. Ele descreve a dureza da missão para nos... não é para nos paralisar, mas para nos preparar. Ele está a dizer: não vai ser fácil. Meu querido, não vai ser fácil seguir a Jesus. Mas consola-te com estas duas verdades. Primeira delas: eu estou contigo. Quando vocês forem levados a tribunais, às sinagogas, juízes, governadores, reis, não estejam ansiosos, não cuideis, não estejam ansiosos com o como ou com o que falar, não com a forma, nem com o conteúdo. Não estejam ansiosos com isso. Porquê? Porque eu estou convosco. Ou neste caso Jesus diz: o Espírito Santo, o Espírito do Pai Celeste está convosco. Às vezes pode haver: e se eu não souber o que falar? E se eu não souber o que dizer? E se eu não souber responder? Não tenhas medo. O Espírito Santo está contigo para testemunhar através de ti àquelas pessoas. Não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala por vós. Reparem que Jesus não está a dizer: não te preocupes que tu vais ser a pessoa mais eloquente naquela hora, a pessoa com a melhor oratória. Não, Jesus não está a dizer isso. Jesus está a dizer: não tenhas medo, porque eu estou contigo. Irmãos, isto é um consolo imenso. Quando chamados a testemunhar, não no púlpito, mas numa situação de pressão, Deus não nos abandona à nossa capacidade. Naquela hora o Senhor toma os nossos lábios e transforma a fraqueza em testemunho diante dos outros. E aqui permitam-me, irmãos, fazer um esclarecimento pastoral importante. Isto não é desculpa para a preguiça espiritual. Infelizmente, muitos têm pegado em textos destes e dito que a pregação deve ser uma coisa não preparada para dar liberdade ao Espírito Santo. Ora, isso é o que o diabo quer. Que o pregador não se prepare para que não ensine a palavra. Irmãos, este texto não é a desculpa para não estudarmos. Não é desculpa para não nos prepararmos. Não é desculpa para não haver investigação e estudo aprofundado. Este texto é para tu aplicares em situações de pressão sobre o teu testemunho. Quando lá na escola, o Mateus, a Naíma, ou a Francisca, ou o Pedro, ou qualquer um dos outros: porquê é que tu crês assim? Porquê é que tu não defendes o que eu defendo? Porquê é que tu tens esta visão? Podem calar-se, com medo. O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou justificar isto? Ou dizer: eu vou falar, porque eu sei que o Senhor está comigo, para testemunhar da glória do Evangelho aqui neste lugar. Irmãos, olhemos para o exemplo de Atos 4, não é? Atos 4, verso 13, podes projetar só este versículo. Os apóstolos foram presos por estarem a pregar lá no templo em Jerusalém, e eles, diante daquela panóplia de líderes, homens letrados, homens cultos, homens sabedores, o que é que diz? Atos 4, 13. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro e João eram pescadores, não tinham a eloquência da elite de Jerusalém, mas estes homens não puderam deixar de reconhecer uma coisa: estes estiveram com Jesus. Estes, como é que é possível? Homens incultos, homens iletrados, homens que mal sabem falar de uma maneira tão formal, mas eles estiveram com Jesus.
Eles estiveram com Jesus. E o consolo, irmãos, a salvação prometida. A primeira promessa é a presença, o segundo é o consolo da salvação. Às vezes no sofrimento nós podemos pensar, vale a pena perseverar, vale a pena continuar, vale a pena sofrer assim tanto, e a resposta é vale. Vale a pena. Vale a pena. Olha o que Jesus diz, aquele que perseverar até ao fim, o que é que lhe acontece? Será salvo. Será salvo. Jesus não está a dizer que somos salvos pela nossa perseverança. A salvação não é um salário que se paga. Mas está a dizer que os salvos vão perseverar até ao fim. E só esse que perseverar até ao fim é que será salvo. Alguns começam bem a corrida, falam a linguagem certa, frequentam a igreja, mas quando o custo aparece, recuam. E isso revela algo doloroso. Havia muita religião naquela pessoa, mas pouca afeição profunda por Jesus. Só aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns vão mostrar que Cristo não era o seu maior tesouro. Mas para aqueles que continuam feridos, a cambalear, cansados, perseguidos, Jesus diz, aguenta. A salvação já está garantida. E nada te pode tirar essa salvação. Se estás cansado, irmão, prossegue. Se estás com medo, fala. Se estás ferido, não abandones o caminho. A salvação da tua alma não é uma promessa distante, está logo ali. Então coragem, irmão, avante. O Espírito caminha contigo. E o fim da estrada é a glória. Então se o Espírito nos sustenta no testemunho, e se a salvação está prometida aos que perseveram, como viver esta perseverança no terreno concreto da missão? E aí entramos no versículo 23. O avanço da missão até ao fim dos tempos. A missão avança mesmo com recuso. Ele diz, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Fugi para outra. Jesus está a dizer o quê? Olha, não estejam a dar as vossas pérolas do Evangelho a porcos. Porque se uma cidade se recusa a ouvir o Evangelho, então não vão estagnar aí. Prossigam para outra que possa querer. E avancem, vão avançando. Às vezes, irmãos, permanecer não é fidelidade. Às vezes permanecer é teimosia. Às vezes permanecer é teimosia. Um trabalho que não dá, que não resulta, que é rejeitado por anos, é teimosia. Não é avançar. Podia-se fazer muitas outras coisas, em outros lugares. Mas continuamos teimosamente ali. Quando Jesus nos dá esta liberdade, esta sabedoria, avancem. Avancem. Lemos isso até na passagem do domingo anterior, no verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Não quer. Avancemos. Prossigamos. Foi isto que Paulo fez muitas vezes em Atos. Pregava numa sinagoga, pregava aos judeus, não queriam, ia para os gentios. Pregava numa cidade, não queriam, ia para outra. E o Evangelho foi avançando. Ele não ficou teimosamente num sítio até aquelas pessoas se converterem todas. Se a pessoa não quer, não quer. A responsabilidade não é do pregador, é dele. A estagnação teimosa muitas vezes é confundida com fidelidade. Mas o reino avança quando somos sábios na forma de testemunhar. Sair para avançar. Sair para avançar no testemunho do reino. E a razão deste recuo, deste saiam e avancem, é que a missão vai até ao fim, até à vinda do Senhor. Né? Diz, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Quem está no grupo do Aleteia sabe o que é que estamos aqui, a complexidade disso. Mas o ponto aqui, irmãos, é este. O que é que Jesus está a querer dizer com este versículo? Eu creio, e eu aqui admito ser corrigido e até vir a pensar diferente no futuro. É uma interpretação minha.
que percorrer as cidades de Israel não é uma expressão literal, mas é simbólica, de não vão acabar a missão até à vinda do Filho do Homem. Até eu vir, a missão nunca vai estar acabada. Ela só vai acabar quando eu vier. É isso que Jesus está a dizer. Creio eu, neste momento, é isso que eu creio que Jesus está a dizer aqui. Que vocês percorrer as cidades de Israel é uma força de expressão para dizer que vocês não vão acabar a missão. De todo. Então avancem. Avancem. Não fiquem parados num sítio. Avancem. Então, meus irmãos, não se escandalizem com a hostilidade. O mundo odiará o discípulo de Jesus. Não porque falhaste, mas porque Cristo é precioso. Cristo é precioso. E tu não vais negociar Cristo. E se tu não negociares Cristo, o mundo vai-te odiar. Não se escandalizem com a hostilidade. É normal. Não se deixem abalar pelo sofrimento. Seguir Jesus tem um custo, sim. Mas, irmão, é um custo que vale a pena. O Senhor é digno do nosso sofrimento. O Senhor é digno que morramos por amor a Ele. O Senhor é digno de que não tenhamos muitas coisas boas deste mundo, porque o nosso maior tesouro é o Cordeiro. Não se deixem vencer pela solidão, irmãos. O Espírito Santo está contigo. Nesses momentos difíceis, em que é difícil testemunhar de Jesus, o Espírito Santo está contigo, fortalecendo-te e guiando-te. Jesus já havia preparado os seus discípulos. Vocês sois bem-aventurados quando por minha causa vos perseguirem. Bem-aventurados sois vós. Olhem os apóstolos que foram perseguidos em Atos capítulo 5, e quando eles são libertos do Sinédrio, ele diz que eles saem regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Eles sofreram e alegraram-se porque o Senhor achou digno o nosso sofrimento. Quando sentires pressão, meu irmão, para ser uma testemunha de Jesus, as palavras que Deus disse a Josué, diz a ti esta manhã também. Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Não temas. Não te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Para ti, meu irmão, minha irmã, que vives sozinho a tua fé no teu lar, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos não partilham da tua fé, dificultam a tua fé. Não tenhas medo, diz o Senhor esta manhã. Eu sou contigo. Para ti que tens sofrido lá no trabalho por causa da fé, Deus diz: ser forte e corajoso. Eu sou contigo por onde quer que andares. Para ti, jovem, que sofres pressões na escola, na universidade, não desistas. O Senhor diz: não temas, nem te espantes. Eu sou contigo por onde quer que andares. Irmãos, somos ovelhas levadas para o meio de lobos. Mas nós não precisamos de temer. Caminhamos na segurança do pastor que nos envia, com a disposição de sofrer pelo nome de Jesus, sabendo que a nossa salvação é uma realidade. Mas para terminar, eu quero deixar um alerta. Tu tens evitado este sofrimento. Faz a análise da tua vida. Não toda a tua vida, esta última semana. Tu tens evitado este sofrimento. Tu tens fugido de dar testemunho de Jesus Cristo. A pergunta é: quão valioso é Jesus para ti? Quanto é que tu estás disposto a perder? Quantas posses? Quanto da carreira? Quantos relacionamentos? Quão valioso é Jesus? Quão precioso Ele é? Em algum momento, preservar as coisas com o silêncio acerca de Jesus, né? Eu não vou perder isto, então vou-me calar, não vou falar, não vou testemunhar.
só mostrará de facto que Jesus não é assim tão importante na tua vida. As nossas escolhas vão revelar muito sobre quem é o nosso Deus, o nosso bem maior, o nosso tesouro. Portanto, irmãos, prossigamos com coragem, com fé, com ousadia. Mesmo entre lobos, o Evangelho vai continuar a avançar e nós não estamos sozinhos. O pastor está connosco, o Espírito fala por nós e o reino de Deus vai avançando. E no final, cada um daqueles que prosseguiu fielmente entrará no gozo do Pai Celestial. Que o Senhor nos abençoe. Amém.